Esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente, é como se fosse um bate-papo entre amigas mesmo. Nada de regras, nada de teorias, nada de... Não, é claro que vai ter teoria aqui, teoria de David Kipp. Mas vai ser mais um bate-papo, uma troca de ideias, porque depois que eu fiz o curso de Body Type há um tempo atrás, e também acompanhando outras pessoas que fizeram, até na mesma turma que eu, ou que ainda não fizeram, por ter muito conteúdo sobre teoria de David Kipp na internet, isso pode causar uma certa complexidade de informações e gerar muitas dúvidas. Então aqui vai um bate-papo e eu vou falar nesse vídeo sobre a família das naturais, natural suave, pura e extravagante. Vou usar elas como exemplo e eu espero que todas essas informações agreguem para você e possa esclarecer todas as suas dúvidas. Então, falando da primeira dúvida, que é muito comum, inclusive nas próprias naturais, as meninas que já fizeram um teste de body type sabem que pertencem à família das naturais, é se todo mundo tem que usar roupa folgada, roupas extremamente soltas e que não modelam o corpo. E na verdade não. O que está acontecendo é uma dúvida com relação a caimento das peças e também a questão do movimento que pede na roupa das naturais. Então, uma coisa são tecidos moles e maleáveis, como esse, por exemplo, que eu estou usando. Uma coisa é um tecido molinho, fininho. Outra coisa é uma peça com movimento. Não necessariamente uma peça, um vestido, uma saia que tem um tecido fino e mole vai ter visualmente movimento. E isso é uma dúvida muito recorrente. Pode acontecer que uma peça que tem um tecido mais rígido apresente mais movimento do que uma peça com tecido mais mole. Então a gente entende que não é o tecido, e sim a forma que esse tecido foi finalizado, a forma que foi feito o corte, a forma que foi feita a modelagem daquela peça específica. Pode ser uma saia, uma blusa, um vestido, uma jaqueta, enfim. Então movimento é uma coisa e espessura de tecido é outra. A gente consegue movimento, inclusive, em peças com tecidos bem grossos, como por exemplo lã, jeans, tecidos mais trabalhados, com pedrarias. Então vai depender mesmo da composição ali da finalização daquela peça. Quando eu fiz o meu teste de body type e o resultado foi que eu era natural, eu fiquei totalmente perdida. Por quê? Porque no meu guarda-roupa só tinha roupa para gamine e hoje eu entendo que eram peças para gamine. Mas eu comprava inconscientemente, porque eu não sabia que existia essa questão dos 13 tipos de corpos. Eu sempre tive um corpo mais magro, então eu pensava que eu conseguiria facilmente modelar a cintura, só que eu via que isso não estava acontecendo. Principalmente ali depois dos meus 16, 17 anos, que é quando o corpo dá uma mudada, eu percebia que mesmo eu colocando certo tipo de roupa, era como se eu estivesse quadrada. E aí eu ficava pensando, será que eu tô comprando roupa errada? O que tá acontecendo? Enfim, eu não entendi o que estava acontecendo. E mesmo estando no meu peso, que eu considero ideal, que isso é muito importante também, a questão da definição da cintura não tem nada a ver com peso aqui, não tem nada a ver com manequim, e sim com a estrutura óssea, eu não conseguia aquela cinturinha ampulheta, aquela cinturinha modelada. Então eu comprava peças cada vez mais apertadas e menores, achando que eu ia conseguir dessa forma. E estava acontecendo o contrário. A gente sabe hoje que a família das naturais precisa de liberdade, precisa de movimento, precisa de tecidos mais fluidos, que não apertem no corpo, justamente por essa robustez e largura que as famílias naturais têm. Então não adianta comprar roupa pequena, não adianta comprar roupa apertada, que não vai acontecer, não vai modelar essa cintura. Existem inclusive outras técnicas, conhecendo a sua família, que vão fazer você ter conseguir modelar essa cintura, mas sem apertar e sem colocar aquelas roupas a vácuo. E isso quando eu tinha 17, 19, 20, 22 anos. Claro que com o tempo, o nosso gosto, né, a nossa visão pela moda e por determinadas peças vão apurando, claro, e a gente consegue fazer essas trocas naturalmente. Mas eu confesso que só depois que eu entendi a questão do body type, que eu fui entender o meu corpo, que eu percebi a minha necessidade. E eu estava indo totalmente contra a necessidade de uma natural e indo para outra direção. Então, ter essa percepção, por exemplo, eu nunca imaginaria que eu olhava no espelho e eu não via um corpo largo, robusto, com uma estrutura óssea larga. Eu não via isso. Eu vi uma pessoa aparentemente alta, magra e para mim qualquer roupa dava certo. Quase qualquer roupa, porque
Tinha muitas roupas que não dava certo, não adiantava. Inclusive, no meu casamento, quando eu fui escolher o meu vestido de noiva, eu tive muita dificuldade, isso há 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Eu tive muita dificuldade de encontrar um vestido justamente porque eu não entendi o meu corpo. E aí eu não conseguia encontrar um vestido. Eu lembro que eu vesti aquele vestido de sereia, gente, ficou muito ruim. Definitivamente não funcionou pra mim. Então eu experimentei assim uns 20 modelos de vestido e eu não consegui encontrar o vestido ideal. Até que finalmente, depois de muita tentativa, de muito experimentar, tirar e pôr vestido, eu consegui achar um que eu gostei, que ficou do meu agrado e que eu realmente gosto dele. Eu olho para as fotos e falo, não, realmente esse vestido ficou bom no meu corpo. Então não é só ser magro ou tá abaixo, acima do peso. Body type não tem nada a ver com manequim, com peso, com medidas. Até porque a gente sabe que independente do nosso peso, o nosso body type não vai mudar. Independente da nossa idade também. É claro que na adolescência, da infância, da adolescência e a fase adulta, o corpo sofre algumas mudanças. Eu lembro que quando eu era mais nova, era muito mais fácil, qualquer roupa parecia que vestia bem. E depois eu fui percebendo que, mesmo mantendo o peso ali, não era qualquer roupa que vestia bem, não era qualquer roupa que ficava legal. Então, meu corpo estava tomando a forma final dele, digamos assim, para continuar e manter aí até a velhice. E aí sim a gente consegue ter uma percepção do formato do nosso corpo. Inclusive, para quem vai fazer teste de body type, uma das recomendações é que tenha pelo menos 16, 18 anos. Porque até essa fase o corpo ainda muda um pouquinho, os quadris podem alargar um pouco, o busto pode crescer um pouco mais, até os ombros também podem se desenvolver mais. Então é interessante esperar uma idade, aí 18, 20 anos para fazer o teste de body type. 16, 18 anos, na verdade. Até 18 anos eu acredito que já finalizou, para a maioria das mulheres. Então, de modo geral, todas as famílias naturais têm liberdade aí para escolher várias roupas. A questão da roupa muito larga é que, se a gente não cuida, a gente fica dentro daquele estilo boho, né? Aquele estilo casual. E nem todo mundo quer ter aquele estilo. Tem aí as românticas, temos as dramáticas, temos as criativas. Então todas têm o seu próprio estilo. Dentro desses estilos, a gente consegue usar qualquer tipo de roupa. Então, vamos começar pela natural suave. Se eu fosse uma natural suave, o que eu recomendaria, o que eu recomendo? Vendo outras naturais suaves, claro. Não usar peças muito fechadas em cima, principalmente porque tem essa dose extra de yin, que é a essência feminina, então ela vai ter um pouco mais de maciez. Então, peças muito duras acabam apertando os seios. Dá pra ver visualmente que tem alguma coisa ali apertando, amassando, não fica legal. Então, peças que tem peças mais soltinhas, peças abertas na frente, igual essa aqui que é aberta, de botões, ajuda bastante. Peças com decote em V, decote quadrado, decote canoa, ombro único também são fantásticas. E se for peças mais justas ao corpo, que ela não seja sem lycra, sem elástico. Tem lugares que falam lycra, não sei como é que fala aí na sua cidade, mas eu conheço como lycra, aquelas peças que esticam. Por quê? Porque aí elas vão contornar as suas curvas e não ficar aquela coisa reta, aquela coisa que não desenha, que não abraça o corpo, que não tem caimento. Então, o caimento é muito importante. Com relação à parte de baixo, se não for um vestido, se for uma saia, se for uma calça, segue a mesma linha. Peças muito rígidas e muito duras e às vezes com corte muito afunilado, pode também causar uma estranheza visualmente falando. Porque essa mulher, ela, além da largura, ela vai ter o quadril também um pouco mais avantajado, o bumbum. Então, se for uma peça muito justa e dura, vai causar um certo desconforto para essa mulher e a aparência também vai causar esse desconforto, vai parecer que tem alguma coisa ali apertando e de fato vai estar apertando. Então, o que ajuda bastante são peças com corte mais retos, mais soltos, como por exemplo pantalonas, pantacur, dependendo da sua estrutura. Não são todas as meninas que ficam bem com pantacur, tem que tomar muito cuidado, inclusive. Eu, por exemplo, não funciono de pantacur, embora eu seja da família natural, mas não funciona. Lembrando que essa mulher, ela é uma natural suave, mas ela ainda é uma natural. Então, peças muito pequenas e muito curtas, a gente deixa para as gamines. Curtas que eu falo no sentido de não que você não possa usar um short, uma mini saia, isso fica a seu critério, sua escolha. Mas pequenas que eu digo, aquelas pecinhas muito pequenininhas. Porque pertencendo à família das naturais, você tem uma figura alongada. Então, como harmonia é repetição, então as peças mais alongadas também vão favorecer. E não ter muitas quebras de silhueta também vão favorecer as naturais suaves, assim como as puras e principalmente as extravagantes. Então, essas mesmas regrinhas se aplicam para natural. Não necessariamente uma natural tem que usar todas as peças soltas do corpo, aquele estilo boho, né?
aqueles vestidos bem soltões, bem fluidos, aquelas calças muito soltas. Não necessariamente. Então, quando eu vou escolher as minhas peças, eu opto, agora principalmente, né? Eu opto por peças mais longas, não muito soltas, mas também não justas. Eu ainda tenho algumas, mas aí eu faço composições diferentes do que eu fazia antigamente. Cores mais sólidas, considerando que a natural, ela pode brincar muito pouco com contraste, com quebra de silhueta. Então, às vezes, eu quero usar uma roupa que não tá tão dentro da minha recomendação, mas todo o restante da obra está. Por exemplo, cabelo, maquiagem, cores mais sólidas. Cores sólidas que eu digo, são cores que não tem tanta quebra, porque a cor também, às vezes é uma peça só, mas ela pode ter quebra de silhueta se for um tecido com cores, muitas estampas, muitas linhas, então vai ter quebras ali também. Então aí eu opto por escolher uma peça mais sólida, uma cor só, né, um monocromático. A natural extravagante, ela tem uma dose extra de yang, que é a essência masculina. E ela tem um pouco mais de drama, né, justamente por ter essa dose extra de yang aí, ela consegue até brincar um pouco mais com algumas peças, umas peças com os acabamentos mais afiados, mais estruturados, mas ainda assim ela é uma natural. E se ela não cuidar também, ela pode acabar usando peças muito robustas em cima, muito grandes, ou com muito volume em cima, muita ponta, e muito apertada embaixo. Se não souber fazer a quebra certinha da silhueta aí, se não souber fazer o equilíbrio, né, da parte de cima com a parte de baixo, principalmente a natural extravagante também pode conseguir trazer esse triângulo invertido que não é nada desejável aí. Eu acredito que ninguém quer ficar com essa aparência de triângulo invertido. E aí é questão de dosar, é saber como compor as peças. Pode usar roupa larga em cima e mais justa embaixo? Claro que pode. É saber colocar a peça. Eu fiz algumas análises, isso acontece muito. Principalmente com natural suave e natural extravagante, gamine extravagante. Ficar com esse aspecto de triângulo invertido. As suaves, porque tem o volume do busto, então às vezes a pessoa é magrinha, mas tem um busto extra ali, e aí põe uma peça muito dura pra dentro da calça e uma calça muito apertadinha, aí fica literalmente um triângulo invertido. Ou se não tampa muito aqui, coloca uma peça muito fechada, com a gola muito alta, muito estruturada, também causa esse sufocamento e deixa com aquele aspecto de triângulo invertido. Então é saber compor o look, é saber qual peça fica melhor com aquela, para conseguir trazer esse equilíbrio visual. E a gente tem que estar muito atenta à questão do espelho nos enganar, o ângulo do espelho. Eu lembro que quando eu fiz o curso do Chique, e aí lá no início, né, elas pedem umas fotos para montar o acervo para elas fazerem a nossa análise. E aí eu lembro que eu, perto do espelho, fui lá e tirei várias fotos. E pra mim eu tava arrasando nas roupas, tudo apertado, gola alta aqui, saias duras, tava tudo duro. Roupa tampando tudo, assim, blusa de manga comprida, gola alta, bem apertado, com saia apertada. Pra mim tava arrasando. E tirando fotos no espelho, e eu olhava no espelho, tava tudo ok, tava achando lindo. E as roupas de fato eram muito bonitas, mas não funcionavam pra mim, e eu não sabia disso. Só que aí tem a forma correta de tirar foto, né, porque o nosso olho nos engana, e aí eu tirei as fotos e enviei, e aí eu olhei assim depois e falei, caramba, como eu estou larga, quadradona dentro dessas roupas, mesmo estando no meu peso, que eu considero ideal, porque questão de peso, você que tem que considerar ideal. Se você quiser pesar 60 quilos, você pode pesar 60 quilos. Se você quiser pesar 80 quilos, pesa 80 quilos. Se você quiser pesar 100 quilos, pesa 100 quilos. O corpo é seu, é a sua liberdade. Então eu tenho esse peso porque eu quero. E aí, tirei a foto, olhei assim, gente, eu tô muito quadrada aqui, não tá legal isso daqui, literalmente não tá legal. Eu vi o quanto a nossa percepção, o nosso olho e o ângulo, a proximidade com o espelho pode nos enganar. Então, hoje eu prefiro peças mais soltas, eu entendo também, como eu falei no início do vídeo, tem a questão de que com o tempo a nossa visão, a nossa percepção sobre moda, sobre estilo vai mudar, isso é natural, isso acontece com alimento, isso acontece com lanche, né, com comida, com refrigerante, isso acontece com lugares que a gente frequenta, com pessoas que a gente convive, vai acontecer com as nossas roupas também, maquiagem, finalização de cabelo. Já teve épocas de eu querer o cabelo bem mais retinho, bem mais lisinho. Hoje eu já prefiro com mais volume, inclusive eu passei pela transição justamente para o meu cabelo voltar ao natural, porque eu quero ele bem volumoso, a minha percepção para o meu rosto mudou.
Então tudo vai mudando, a nossa percepção vai ficando mais aguçada, a gente vai percebendo algumas coisinhas que antes a gente não dava tanta importância. Pra mim hoje, com certeza, menos é mais, principalmente sabendo que eu sou da família natural, então aí que casou mesmo. Antes eu tinha muita dificuldade com relação à maquiagem. Tentava por tudo fazer uma maquiagem elaborada e não dava certo. E eu não entendia, porque eu fazia maquiagem em outras pessoas, em madrinhas, pessoas que iam pra casamentos, e dava super certo. Quando eu ia fazer no meu rosto, eu olhava e falava assim, gente, mas o que eu fiz errado? Tinha alguma coisa errada. Só que eu não entendia. Isso há 5, 7 anos atrás, nem tinha noção do que era body type, nem se passava esse assunto de body type no Brasil. Então, quando a gente tem essa percepção da nossa estrutura, e a nossa estrutura, você fala muito, decide muito por nós. Não tenta e não precisa também se apegar 100% à risca, tudo que fala na teoria de David Kibb. Por quê? Porque cada corpo é único. Então, mesmo você sendo de qualquer família natural, você é você. Por exemplo, eu sou a Ana. Meu corpo é diferente, por exemplo, do da Bruna Marquezine, do da Angelina Jolie, enfim, tantas outras aí que são da Jennifer Aniston, que também é uma natural. Então, cada pessoa é única. Uma vai ter um pouco mais de quadril, uma cintura um pouco mais definida, um pouco mais de busto, mesmo sendo da mesma família. Vai ter a face mais larga, mais musculosa ou menos, ou vai ter um baby face, por exemplo, que é o caso da Bruna Marquezine. Eu considero nela um baby face porque ela tem um rostinho ali de menininha ainda. Não se comparar e não tentar pegar toda a teoria como exata, como absoluta, porque a gente sabe que só a teoria de David Kibb não é suficiente para uma composição de uma imagem. Existem vários outros elementos como contraste pessoal, coloração pessoal, visagismo dos cabelos, finalização do cabelo, enfim, são uma série de coisinhas que a mulher tem que conhecer, não adianta. Mas quando a gente conhece, facilita e muito a nossa vida. Facilita em 100% a nossa vida. Parece muita coisa, mas você tem que aprender aquilo que dá certo pra você. Não precisa aprender tudo, precisa aprender só sobre você. E se em uma vida a gente não pode aprender e não vai querer saber sobre nós coisas que nos favorecem, nos valorizam, a gente tem uma vida pela frente, então acho que vale super a pena. Outra coisa que também fica martelando ali na cabeça das naturais é com relação à musculatura. Algumas meninas gostam muito disso e outras não. Eu participei de um grupo que só tinha naturais suaves, naturais extravagantes. E algumas se incomodam com a questão do músculo, é evidente. Bom, isso é muito pessoal, mas eu vou deixar aqui a minha sincera e humilde opinião. Eu gosto, eu acho bonito. Inclusive, outras meninas, por exemplo, eu conheci uma romântica que o sonho dela era ter o ombro, aquela musculatura do ombro definida. Só que na época eu não sabia que existia body type. E aí eu ficava, gente, mas que músculo, eu nunca nem tinha percebido. E pra mim passava despercebido, assim, não era algo que eu... Agora hoje eu percebo como realmente faz diferença. Então é legal. Eu lembro que quando a gente recebeu o resultado, quando a gente fez o curso lá da Renata lá atrás, e fez o curso e descobriu o body type, aí muita gente ficou assim decepcionada, eu sou natural, mas natural não tem liberdade, natural não pode usar nada, natural não pode usar maquiagem, não é bem assim, a gente sabe, né? É questão de percepção e questão de conhecer o que dá certo pra você, conhecer as suas linhas. E aí algumas meninas ficavam incomodadíssimas pelo fato de ter essa musculatura evidente. E aí, eu confesso que nos primeiros dias eu também fiquei, nossa, eu sou da família natural. Porque, gente, mas eu não tô vendo esse tanto de músculo que fala que tem. E de fato, nem todas vão ter aquela musculatura evidente, mas é a maioria. Tem um corpo mais atlético. E aí, depois de alguns dias eu pensei, bom, eu não vou nascer de novo. Deus me fez assim. O que eu posso fazer é aceitar a minha arquitetura e aprender sobre ela. Esse foi o meu primeiro pensamento, né? Depois de uns 2, 3 dias eu pensei, eu tenho que me abraçar, eu não vou mudar, eu não vou virar uma dramática suave, eu não vou virar uma romântica, eu não vou virar uma gamine extravagante. Ou uma gamine, eu vou ser natural o resto da minha vida. Então eu tenho que aprender sobre isso e usar isso, tudo que eu puder a meu favor. Principalmente agora sabendo que eu sou uma natural e que tudo que eu tenho não tem nada a ver com natural, aí que eu tenho que aprender, porque é sobre mim. Eu quero aprender sobre mim, eu quero usar o melhor pra mim, eu quero fazer o melhor por mim. E aí esse foi o meu primeiro pensamento. A partir daí, eu comecei a amar ser da família natural. Quando eu entendi a questão do movimento das peças, das roupas, que eu vi o que eu podia fazer, eu falei, é isso. É isso que estava faltando, era por isso que as roupas não estavam dando certo em mim. É por isso que estava ficando uns looks assim meio bagunçados, umas roupas meio... E dentro do meu estilo hoje, que continua sendo o mesmo, eu trago elementos que eu gosto, peças que eu gosto.
Eu nunca fui de muito enfeite mesmo, então, por ser da família natural, foi ótimo. E não fico me comparando. Eu uso, sim, algumas pessoas como referência para roupas, para maquiagem. Maquiagem bem pouco, porque rosto é muito individual, não adianta. Mesmo pertencendo à mesma família, rosto é muito individual. Vão ter pessoas que vão ter um nariz maior, nariz menor, o olho maior, o olho menor, uma sobrancelha mais grossa, uma sobrancelha mais fina, um lábio mais carnudo, um lábio mais rígido, mais estreito, um lábio maior, menor, uma bochecha um pouco mais saltada ou não, um rosto... Gente, tem vários tipos de rosto. Hexagonal de lateral reta, hexagonal de base reta, redondo, coração, o triângulo invertido, vai ter o triangular, enfim, são diversos. Então, maquiagem realmente é algo muito individual. E maquiagem eu ainda vou aprendendo. Todo dia eu vejo alguma coisinha, será que eu passo uma sombra aqui? Será que o blush é melhor mais reto, enfim, ou mais na diagonal? Então, algumas coisas são muito particulares. Não vai ser a teoria de David Kibb que vai dar um norte, ela dá um caminho, assim, um rumo para você seguir. Seja para roupa, para bolsa, sapatos, acessórios, ela vai te dar um rumo. Mas só você mesmo, na prática, ele vai conhecendo, sabendo que dá certo. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui bem grotesco. A teoria indica 20 vestidos. 20 vestidos. Dos 20, pode ser que 8 dê certo para você. Porque você, vamos supor que seu nome fictício seja Joana. Você, Joana, tem um corpo X. Dentro dos 20, 8 modelos dá para o corpo X. Então, quando a gente descobre isso, a gente não fica preso nem na teoria de David Kibb, então não se frustra, porque é uma senhora teoria, ajuda muito, mas a gente também começa a ser a se cobrar mais, a aprender mais. Não, eu sei a teoria de David Kibb, mas eu preciso aprender mais sobre outras coisas, eu preciso aprender mais, inclusive, sobre mim. Então, de modo geral, é isso. Eu acho que eu falei muito. Acho que eu falei demais. E como último exemplo que eu vou colocar aqui, que são acessórios, bolsas, especialmente bolsas. Na teoria, fala, por exemplo, que o mais ideal para as famílias das naturais é que sejam bolsas maiores, tamanho médio, né, não muito grande, mas também não pequenininhas, bolsas desestruturadas, ou seja, aquelas mais moles, e com acabamentos mais rústicos. Eu não gosto. Acabamento rústico, e aí vai depender muito da questão do estilo. Então, dentro do meu estilo, não entra muito essa questão do rústico. Entra um pouquinho, mas é bem de leve. Então, o que eu faço? Como tudo é adaptação, eu tenho as minhas bolsinhas, eu não tenho muitas bolsas, eu acho que eu tenho 5 bolsas. Quando eu vou escolher uma bolsa, porque bolsa é muito particular, é igual, deixa eu ver, igual corte de cabelo, é muito particular, é igual óculos. É algo que é difícil de escolher, não tem como alguém ir lá e comprar o óculos pra você, você tem que ir, colocar no rosto, experimentar, ver se vai dar certo. Então, eu não usei 100% do que diz na teoria pra escolher bolsa e nem vou usar, mas olha o que eu fiz. Eu também não escolho aquelas muito duras, muito estruturadas, com formas muito geométricas, com brilho, nada disso. Eu prefiro as mais foscas, que aí já traz aquele toque do rústico. E aí com algum elemento que possa ser rústico, que deixe a bolsa jogando no meu time. Dentro, ela já vai passar a ser quase que 100% o que diz a teoria. Então olhar esses elementos, olhar algum detalhe que pode fazer com que aquele acessório, aquele corte de cabelo, aquela maquiagem, deixe de ser uma coisa não indicada para ser algo que está dentro das suas indicações. De modo geral, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, porque a intenção aqui é só um bate-papo leve mesmo, como que a gente não precisa ficar 100% presa à teoria de David Kibb, ela ajuda muito, muito mesmo, eu não vou mentir. Muda a percepção em 1000%, ajuda muito. Então ela te dá uma direção para você seguir. E no caminho, na caminhada, você tem que ir descobrindo as coisas que são pra você. As coisas que vão dar certo, que funcionam mais pro seu corpo, para o seu estilo e pro seu gosto pessoal. Me siga no Instagram também. Lá eu coloco todos os dias diquinhas, a gente conversa, bate um papo tranquilo. Não tem certo e errado, não tem regra. É aprender junto, fazer junto, caminhar junto, porque eu sei que se as mulheres forem mais unidas e menos críticas umas com as outras, a gente vai muito mais longe, a gente consegue muito mais coisas. E até os próximos vídeos, né, da série aí, a gente vai falar das gamines, das românticas, das dramáticas e das clássicas. Até mais!